6 ao versos 13. Mateus 6, dos versos 6 até o 13. Então essa leitura, irmãos, que nós vamos fazer, ela vai ser repetida todas as vezes que nós formos fazer a pregação, porque nós vamos tirar a pregação de todas as vezes que fazemos o bloco de Mateus 6, que diz assim, irmãos. Vamos pegar aqui do verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu aposento e fecha a porta, e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará em público. E quando estiveres orando, não fales sem medida, como os gentios, os quais pensam que serão ouvidos por muitas palavras. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe de que tendes necessidade, antes que vos peçais a Ele. Vós, pois, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também perdoamos aos nossos devedores. E não vos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pode sentar, queridos. Irmãos, a exposição, ela tem uma parte, para sermos sermão expositivo, ele compete a fazer o quê? Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então isso é a forma que nós reformados temos de fazer exposição nos cultos solenes. Então essa exposição, ela é feita dessa forma, queridos. Nós lemos o texto, nós explicamos o texto e aplicamos o texto. Então essa é a forma que nós fazemos. Então Mateus capítulo 6, e versos do 6 ao 13, nós estamos lendo aqui sobre a sequência da oração do Pai Nosso. Da mesma forma que eu fiz com a relação do Decálogo, os 10 mandamentos, eu vou fazer aqui com a relação da oração dominical, ou a oração do Pai Nosso. Quando acabar a exposição do Pai Nosso, eu vou tentar entrar no credo apostólico. Cada item do credo, eu vou explicar aqui no domingo. Vai ser uma pregação em cima de cada parte do credo apostólico. Da mesma forma que eu fiz com os 10 mandamentos, e agora estamos fazendo com a exposição da oração. Essas instruções sobre a oração do Pai Nosso, queridos, é tida no contexto onde Jesus estava instruindo os apóstolos e também os discípulos na catequese das bem-aventuranças. Quando você pega Mateus capítulo 5, Jesus está ensinando as bem-aventuranças. Então depois, quando ele conclui as bem-aventuranças, ele agora entra na aplicação delas, que é a oração. E agora ele prossegue na instrução da oração. Então os apóstolos estavam vendo que a forma da oração, ela não estava de acordo com aquilo que Deus tinha prescrito para os santos. Como até hoje, irmãos, muitas pessoas oram e pensam que a oração é de uma forma, mas não é daquela forma, santos. Para quem é a oração é dirigida, como as petições devem ser feitas na oração, isso tem que ser entendido. E o modelo que Jesus dá aqui é muito interessante, que as pessoas pensam, até nós reformados, eu vou dizer nós, porque os reformados, uma boa ala da igreja reformada, tanto presbiteriana quanto da ala da igreja reformada canadense, algumas pessoas mentalizaram que tem que se orar o Pai Nosso literalmente, santos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, dessa forma, a oração. E a outra parte crê que aquilo é apenas um modelo que é dado para que as pessoas possam ter uma direção para saber conversar com Deus. Então eu estou nessa ala daí, eu estou na segunda ala. Eu não creio que a oração do Pai Nosso, ela tem que ser rezada literalmente todas as vezes dessa forma, santos. Todas as vezes. As minhas orações é apenas repetição do Pai Nosso. Então,
Eu vou tentar explicar aqui para os irmãos essas partes que Jesus aplica aqui para os apóstolos. Então ele os instrui não para fazer as duas coisas separadas, mas as duas coisas que estão coligadas, que são elas, dentro do sermão, da instrução da oração. A primeira, não sermos hipócritas, é isso que ele vai dizer aqui. Na oração você não pode ser hipócrita. E a segunda, não usar de repetições. Veja como é que ele fala. Não seja como os hipócritas e também não use de vãs repetições dentro da oração. Ele está dizendo aqui que a hipocrisia, que eu vou explicar lá na frente, e também que a parte das repetições ela é necessária para que nós possamos entender a oração que Deus quer que a igreja ore a Ele. Então esses dois pontos, eles têm sido negligenciados pelas pessoas que se dizem cristãs hoje, de uma forma geral, santos. Isso não é só aqui, é de uma forma geral que a oração ela tem sido negligenciada nesses dois pontos. E depois, em seguida, ele nos ensina a orar. Veja, quando ele coloca os pontos, ele diz, agora eu vou ensinar vocês a orarem. E outro ponto aqui, que as três primeiras partes da oração, as três primeiras partes dela, tem a ver com o reino de Deus. E as outras três partes finais têm a ver conosco, de homem para homem, de ser humano para ser humano. Quando você pega o decálogo, ele também trabalha com as mesmas perspectivas. As primeiras partes do decálogo, o quarto mandamento, é do homem para com Deus, e as restantes do decálogo é do homem para com o homem. Então temos ali leis horizontais e leis verticais para com Deus. Então nós temos que olhar com essa perspectiva. Por que nós reformados batemos muito forte nas questões do decálogo, do credo apostólico e dos termos da oração? Porque são coisas que estão contidas dentro das Escrituras e muitas das vezes passamos aquele olhar não clínico pelo texto bíblico, que é uma falta nossa, olhar clinicamente para o texto, para poder exprimir o texto, o que ele quer dizer para nós. E na oração é a mesma coisa, santos. Nós oramos como se fosse uma oração humana. Eu estou conversando de um homem para com um homem. Não, santos, eu estou conversando com Deus. Então as argumentações, as falácias nossas, são totalmente diferenciadas, porque eu estou tratando com o dono do mundo, o nosso Criador, santos. Na segunda parte da oração, encontramos a expressão, santificado seja o teu nome. Essa é a segunda parte da oração, queridos. Nas advertências de Cristo sobre os aspectos da oração, ele coloca que não devemos ser como os hipócritas, irmãos. Essa palavra aqui no continente americano, quando eu falo continente americano, eu estou falando a América do Sul, ela é um pouquinho diferente da argumentação dos textos gregos, irmãos. Por quê, santos? Porque nós temos vocábulos totalmente diferenciados daquilo que está no original. Eu sempre falo para o pessoal que está estudando em seminário, eu não posso tratar das Escrituras olhando com a perspectiva na língua portuguesa, porque não tem nada a ver, santos. Eu tenho que olhar com um olhar totalmente diferenciado para o Novo Testamento, nesse caso que é o grego. E quando eu olho para o Antigo Testamento, eu tenho que olhar com a perspectiva hebraica. Eu não posso analisar as Escrituras com o olhar do português, porque o português que nós usamos hoje é totalmente do português que foi inserido há muitos anos atrás. Então, quando eu olhar para os textos da João Ferreira de Almeida, que é a nossa tradução que nós temos, eu não posso definir esse texto olhando para o português, mas eu tenho que olhar para o original grego. A palavra hipócrites no grego significa alguém que se esconde por trás de alguma coisa. Exemplo, nos teatros gregos da época e nos teatros romanos, tinham homens e mulheres que se apresentavam ao público com aquelas máscaras com um pauzinho, porque naquela época era assim. Então eu poderia estar triste, eu poderia estar irritado, mas a máscara não evidenciava quem estava por trás dela. A máscara era ou rindo ou chorando, mas nem sempre a máscara andava condizente com a pessoa que estava usando. Então esse termo de dizer assim, hipócritas, quer dizer alguém que se esconde. Essa é a originalidade do termo hipócrites dentro do Novo Testamento grego. Quando Paulo escreve, e o colegiado apostólico escreve a palavra hipócrita, ela ganha outra tonalidade dentro do Novo Testamento.
Porque quando Jesus disse, não sejais como os hipócritas, quer dizer, quando você orar, você não pode ser como um fariseu, que ele é um hipócrita, ele ora, mas ele não está de acordo com a oração que ele vive. Ele fala uma coisa e vive outra. Isso é um hipócrita. Então essas orações hipócritas, ele está dizendo aqui, Deus não recebe. Agora imaginem só o padrão quando Jesus chega para falar com aqueles homens. Quem são aqueles homens? Os líderes da comunidade judaica. Os espelhos do judaísmo estavam ali. Jesus chamou todos eles hipócritas. Faz o seguinte, igreja, tudo quanto ele vos disserem, façam. Pode fazer, que eles estão certos. Mas não tomem, por exemplo, as vossas obras. Em outros termos, irmãos, ele usa a linguagem da seguinte forma: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Isso são os hipócritas. Essa é a linguagem hipócritas que o Novo Testamento quer mostrar, santos. Isso você não vai encontrar dentro do português, não tem nada a ver. Mas quando eu pego os termos gregos, ele vai me mostrar que esses eram os termos que eram usados no período apostólico. Então, o hipócrita que Jesus fala é nessas condições que nós acabamos de ver aqui. Então, hoje, amado, em nosso meio, tem muitos que sobem em nossos púlpitos, muitos que estão em praças, muitos que estão em auditório, muitos que estão em seminários, muitos que estão em congressos, falando sobre a palavra de Deus, mostra um ar de piedade, tá? Piedade, é aquela pessoa quando vai orar, a pessoa que está embaixo sente que há algo diferente, mas nem sempre, irmão, aquela oratória na oração está de acordo com a pessoa, porque a palavra teologia, a dogmática, que é a doutrina, ela anda juntamente com outra palavra chamada piedade. A piedade, irmão, ela expressa a categoria do indivíduo que está falando. O que ela quer dizer? Porque no período do primeiro século, foi a igreja onde viveu mais o período de piedade dentro da igreja. A igreja do primeiro século, a igreja apostólica, ela viveu de uma forma piedosa diante de Deus. Elas tinham a dogmática na mão e tinham uma vida piedosa do outro. Outro aspecto que a gente vê dessa dogmática com essa vida piedosa é no período da Reforma Protestante. Aqueles homens lá como os puritanos, por exemplo. Os puritanos, eles viviam deliberadamente com a lei de Deus de um lado e a piedade do outro. Então, Clécio, o que é piedade? A piedade é a resposta da dogmática. A piedade é uma vida de ortopraxia diante de Deus. Quando eu estou na prática do Evangelho, quando eu correspondo à dogmática, que é a lei de Deus, então eu sou um homem piedoso. Então, quando eles oravam com a sua vida, com a prática daquilo que eles tinham aprendido. Muitas das vezes hoje, temos pessoas que falam extraordinariamente bem, tem uma oratória fantástica, tem uma forma de conduzir a sua palavra excepcional, mas não tem piedade. Piedade é a prática, irmãos. Quer conhecer a árvore? É o fruto dela que determina, santos. O fruto determina quem é ela. Não adianta eu ter uns galhos lindos, robustos, brilhantes, mas o fruto não anda de acordo com a árvore. O fruto muitas das vezes está sem sabor. Então, é nisso que Cristo diz que esses hipócritas aqui, eles não devem sobressair dentro do reino de Deus. Eles não foram feitos para estar dentro do reino de Deus. Então, Cristo orienta que nós não devemos ser iguais aos fariseus neste aspecto. Quando nós tratamos de fariseus, irmãos, eles não são maus, não. Eles são pessoas de Deus. Muitos eram piedosos, e agora uma boa parte estava de fato corrompida, porque a palavra fariseus quer dizer separados. Então eles eram separados para adorar Deus de fato, mas havia uma corrupção doutrinal perante a gestão do início do judaísmo até o período de Cristo. O judaísmo já estava corrompido em doutrina, já estava corrompido na prática. Então Jesus está tratando de trazer de volta este caráter da oração, para que os discípulos pudessem entender o que é uma oração, santos. Então Jesus mostra que esses pilares deveriam ser altamente observado. Então o verdadeiro hipócrita, ele gosta de aparecer no meio da igreja, santos. Ele quer aparecer de todas as formas. O verdadeiro homem piedoso de oração, ele não aparece. João Batista disse: o importante é que Jesus cresça e eu diminua. Veja o que é um homem piedoso, um homem de oração.
O importante é que ele cresça e eu diminua. Isso é um caráter de um homem piedoso. Mas quando o homem não é, as suas aspirações não é piedosas, o que é que ele faz, irmãos? Ele quer aparecer no meio do povo de Deus de todas as formas. O que é que nós temos que analisar? Eu sou um analista crítico e frio, irmão. Eu analiso, todo mundo eu analiso as partes, mas não é uma análise destrutiva, é uma análise construtiva. Então nós sabemos entender quem é um homem hipócrita dentro da igreja e quando ele não é um homem hipócrita dentro da igreja. Quando eu falo homem, estou falando de homem e de mulheres. Na segunda parte, ele fala sobre as vãs repetições. As repetições são aceitas dentro de um contexto do paganismo, irmãos. Mas dentro do cristianismo, não, santos. As repetições, elas não servem como base dentro do cristianismo. Por exemplo, nas religiões fora do cristianismo, existe esse uso de repetições concessivas. Que as pessoas ficam repetindo palavras para ver se as entidades ou os deuses, por exemplo, eles possam ouvir as nossas petições. Muitas das vezes o cristianismo é tratado como paganismo, porque parece copiar linearmente os ensinos do paganismo. Por exemplo, quando chegamos ali em 1 Reis 18, está havendo um grande episódio para decidir quem vai ser o Deus de Israel. Está de um lado o profeta Elias e está de um lado os adoradores de Baal, que é defendido pelo rei e a rainha Jezabel. E chega um conflito onde Elias disse, vamos tratar lá no Monte Carmelo, no monte que está determinado para que qual Deus vai ser estabelecido. Aí Elias disse, já que vocês são em números maiores, faça o seguinte, comecem vocês. Agora, não matem, não exponham o animal dessa forma, tá? Não coloquem lenha, não toquem fogo nele ainda, deixa que o Deus vai responder com fogo. E os adoradores de Baal começam a se retalharem e a gritarem, chamando a Baal, e começou a repetir, repetir e chamar por Baal. Aí Elias começou a zombar, fala mais alto, talvez ele esteja dormindo. Talvez ele saiu, veja, ele começa a ironizar, mas você vê que eles estavam repetindo as orações. Responde Baal às nossas petições, responde Baal às nossas petições. E eles se cortavam e cada vez mais clamavam repetidamente as petições para que Baal atendesse. Mas Elias, apenas uma vez Elias chama a Deus e Deus responde com fogo, santos. Deus não é louco, irmãos. Deus não é louco, ele escuta. E por que nós, muitas das vezes, como cristãos, ficamos repetindo as nossas orações, as nossas preces diante de Deus? Deus, ele disse, não aceito essas petições, porque elas estão fora do modelo que eu prescrevi, queridos. Porque as petições é como se estivesse insistindo, é quando eu não entendo bem o texto, aí eu pego textos, versículos isolados e começo a tratar daquela forma que não deveria. Como diz assim, você tem que bater, insistir com Deus. Veja, você tem que estar pedindo e dar-se-vos-á. O texto diz pedir. O texto diz pedir e dar-se-vos-á. O texto não manda fazer repetições. Aí eu pego outros textos semelhantes a esse e vai dizer assim, que era um penitente que estava diante de um juiz, que ele sempre pedia ao juiz para que tratasse da sua causa. Aí dá o entendimento de você tem que estar insistindo com Deus nas suas petições. Não é disso que trata a oração, santos. Isso é puro paganismo que nós aprendemos com as falsas igrejas, que elas ensinaram que eu tenho que estar insistindo com Deus para que Deus ele possa me conceder. Antes de nós abrirmos as nossas bocas, usarmos o nosso dispositivo chamado língua, Deus já sabe o que você necessita, queridos. Então não há necessidade nenhuma de eu estar repetindo as minhas necessidades com Deus, porque Ele já sabe das minhas necessidades, e quando eu peço na oração, que hoje a oração é mais voltada por necessidade, que é outra coisa errada, tá? A igreja só ora para pedir, parece que tem um espírito de mendigo dentro dela, que só sabe pedir a Deus, mas a petição ela não deve ser a primeira cláusula da oração, mas ela poderia ser uma das últimas cláusulas da oração. Mas parece que ela hoje é a primeira cláusula da oração, que nós só sabemos pedir a Deus. Então, dentro da oração, Deus requer que esses pontos eles sejam altamente analisados. Veja, quando eu falo paganismo, irmão, eu estou dizendo religiões
que estão fora do círculo da verdade. Por exemplo, o catolicismo romano. Quando um fiel ele peca, o que é que acontece? Porque eu já passei por isso. Tem aquela casinha que fica ali, o confessionário, que o sacerdote, o presbítero fica ali dentro, que é o padre, ele fica de um lado oculto, que é quase você não vê, né? Porque uns furinhos bem pequenos, e o penitente fica do outro lado. Ali ele vai dizer as suas necessidades, se ele pecou, o que é que ele está querendo de fato, e se for um pecado extensivo, irmão, o padre vai dizer assim para ele, basicamente assim: reze 10 Pai Nossos e reze 10 Ave Maria, para que esse seu pecado seja perdoado. Veja, a repetição, 10 Pai Nosso, ele vai rezar 10 Pai Nosso, e quando acabar, ele vai rezar mais 10 Ave Maria, para que o seu pecado seja perdoado. Então, quando Jesus disse que não use de repetições, ele está dizendo que eu não posso repetir as frases, as palavras do contexto, queridos. É uma vez só que você deve falar, não é várias vezes que eu tenho que falar. Então, dentro deste dispositivo, o catolicismo, ele encontra-se errado, santos. Mas você pode dizer assim, é somente o catolicismo? Não, querido, dentro do meio evangélico tem as mesmas coisas. Os mesmos dispositivos que estão dentro do catolicismo romano, com relação à oração, está dentro de igrejas evangélicas, principalmente da ala arminiana, que são a ala pentecostal, porque ela se divide em pentecostal e neopentecostais. Há mais de 20 anos atrás, eu participei de um ciclo de oração, que normalmente são mulheres que gerenciam e dominam essa área. E quando a dirigente acabou o trabalho da parte da manhã, começou a parte da tarde, que é a parte onde tem testemunhos, tem orações, petições, ela fez uma pergunta assim para a igreja: quem aqui não foi batizado com o Espírito Santo? E muitas pessoas levantaram as mãos e disseram assim: nós não fomos batizados com o Espírito Santo. Ela fez: então venha para frente que eu vou orar por vocês, para que o Senhor batize vocês com o Espírito Santo. E eu fiquei assim de trás olhando o cenário. Eu acho que eles não entenderam como funciona a coisa. E ela disse: repitam comigo: Senhor, batiza, 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 batiza. Várias vezes, meu irmão. Várias vezes. Parecia uma máquina repetitiva. Batiza, batiza, várias vezes ela falou. Porque ela pensava assim. Porque as pessoas pensam em atos de repetição, que Deus parece que não entende o que ele está falando, né? Porque se eu estou repetindo, parece que a pessoa não entendeu o que eu falei. É por isso que eu tenho que repetir. Então, esses atos de repetições, Jesus condena na repetição da oração dominical, que é a oração do Pai Nosso. Então, eu estou dizendo que repetir, Deus não aceita repetições na conversa particular que tem com Ele, irmãos. Deus não aceita isso. Então, esses dispositivos que nós usamos muitas das vezes, que eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração, porque para se orar, tem que conhecer as Escrituras, irmãos. Para se orar, tem que conhecer a Deus. Para se orar, tem que conhecer o caráter de Deus. Se você não conhece o caráter de Deus, você não está apto a orar. Existe uma disciplina dentro da teologia sistemática, que chamamos de teontologia, que o indivíduo estuda o caráter de Deus, estuda as particularidades de Deus, estuda o comportamento de Deus diante dele próprio e diante da igreja. Você vai ver ali todas as qualidades de Deus, que chamamos de atributos comunicativos, atributos incomunicativos. Então tem vários atributos de Deus que estão dentro das Escrituras, e o caráter de Deus se manifesta através de seus atributos. Então, se eu não conheço os atributos, eu não conheço a Deus. Se eu não conheço a Deus, como é que eu vou falar com uma pessoa ou com um ser que eu não conheço, irmãos? Mas a igreja peca por ignorância. A ignorância é um fator ainda que resiste dentro da igreja. É um ponto que tem que ser destruído, tem que ser eliminado a ignorância da igreja. Se tem um povo, irmãos, que não deveria ser ignorante, eram os cristãos. Mas é o contrário, santos. O cristão ele tem que ter uma mente natural e uma mente metafísica. Ele tem que conhecer os dois pontos. Ele muito mal conhece o lado natural, santos. Muito mal conhece seu lado moral, que é o lado natural. E quando eu parto para os princípios metafísicos, que é as partes inerentes de Deus, aí é que eu não conheço, santos. Então, por falta de um prévio conhecimento, eu peco
até falando com Deus. Aí quando você vê esses autores que se dizem robustos dentro da sociedade, que têm uma intimidade com Deus, irmãos, corram deles. Porque a pessoa, quando tem intimidade com Deus, ela não expõe essa intimidade para a sociedade. Ela está dizendo intimidade. Como pessoas que, muitas vezes já falei dele, e falo de novo, que são pessoas que enganam dentro da sociedade, são pessoas que têm uma falsa teologia, têm uma falsa perspectiva de Deus, como aquele autor que eu sempre cito o nome dele, de Ben-Hur. Ele lançou aquele livro maldito, Bom Dia Espírito Santo, e muitos cristãos da ala evangélica acham que aquele homem tem uma intimidade com Deus. Aquilo não é intimidade, irmãos, aquilo ali é falta de respeito, falta de temor, falta de tremor com Deus. Não se conversa com Deus com aquela perspectiva, não tem intimidade com Deus com aquelas falácias que ele diz. E eu vejo muitos hinos hoje voltados para essa área, esses cantores gospel, que me assusta, que ficam cantando que eu não quero podemos dizer assim, restringir a minha presença com Deus. Eu não quero ter, podemos dizer, liturgia, que é uma programação, uma coisa para me aproximar de Deus. Eu quero ter intimidade com Deus. Deus não aceita esse tipo de intimidade, irmãos. Deus é totalmente dogmático. Ele trabalha com os dogmas, ele trabalha com a sua perspectiva. Para se aproximar dele, tem que ser da forma que ele determinou. Não sou eu não, santos. Quando você observa no Antigo Testamento, quando Deus separa Moisés, e Moisés, o povo está reclamando com Deus, porque só Moisés falava com Deus, orava e falava com Deus. E Deus diz: santifica o povo, e traga ele até mim. E o monte desse limiar, quando a nuvem baixou, irmãos, os trovões começaram a tratar com a maior brutalidade de sons, a terra começou a tremer, o povo correu e disse: Moisés, fale somente você com ele, nós não queremos falar mais com ele. Porque você vê a perspectiva de um homem para falar com Deus, não é uma perspectiva de uma pessoa para falar com outra pessoa, é totalmente diferente. O profeta Isaías disse: estou perdido, porque os meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória. Então você vê, essa é uma perspectiva robusta e uma perspectiva de um homem piedoso, mesmo tendo lábios impuros, como o profeta Isaías tinha. Ele disse: estou perdido, porque eu não estou diante de um rei normal, mas eu estou diante do Criador do universo, então eu estou acabado, porque ele vai me matar. Então você vê, essas são as perspectivas bíblicas que falam sobre o tratado de comunicação. E nós temos um tratado altamente fora do padrão que Deus, ele estabeleceu, santos. Então, amados, por causa destas confusões teológicas a respeito de como devemos orar, e que Jesus nos instruiu como devemos fazer isso, ele diz assim, desta forma, na segunda parte: santificado seja o teu nome. Cada vez que você lê palavras feito essas, vocês têm que fazer altas reflexões sobre aquilo que ele está dizendo. Nós muitas das vezes lemos e não conseguimos entender o que está na leitura, santos. Então a leitura, quando começa, ele começa assim: Pai nosso que estás nos céus. Foi isso que a gente falou a semana passada. Ele está dizendo que existe um pai que não é um pai feito um pai terreno. O pai terreno tem uma disposição de ajudar os seus filhos na alimentação, na doença, na moradia, no ato escolar, mas esses pais são falhos, eles falham, irmãos, e devem falhar. Mas quando o Pai Nosso ele foi escrito, eles dizem: Pai Nosso que estás no céu, é um pai que é totalmente diferenciado dos pais que temos aqui na terra. É um pai perfeito na sua harmonia com a criação, é um pai perfeito em harmonia com a sua igreja e com os seus filhos terrenos. Tudo ele supre para os seus filhos, tanto na parte disciplinar, quanto na parte alimentícia, quanto na parte de moradia, quanto na parte intelectual. Deus vem suprindo a necessidade dos seus filhos. Ele não falha, irmãos, não falha. Então esse pai que está nos céus é um pai que devemos confiar altamente nele. Não é medianamente nele, na parte mediana, mas é numa parte
é essencial dizer assim: eu confio nele em todas as suas partes, que ele cumpre o que ele promete. Aí, isso nós não fazemos, santos. Nós queremos resolver as nossas causas com as nossas próprias forças. Então nós não confiamos nesse Pai Celestial da mesma forma que Ele requer de nós. Ele quer que a igreja seja dependente dEle. Então essa segunda parte, ela entra já com uma perspectiva de que você entendeu que você tem um Pai. E que você tem um Pai agora celestial. O que é que eu tenho que fazer com esse Pai, irmãos? Ele disse: santifique o nome dEle. Aí está o problema. Se eu tenho problema no primeiro ponto, eu vou ter problema no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, até o último ponto eu vou ter. É por isso que eu estou em pecados diante da oração, porque eu não estou compreendendo o que é que meu Pai quer comigo. Então, quando ele diz: santificado seja o teu nome, o que significa a expressão santificado seja o teu nome, como diz aqui a Escritura? Significa que devemos santificar o nome de Deus em nossas vidas, em todas as camadas da sociedade. Todas as camadas da sociedade eu tenho que santificar o nome de Deus. Então, quando eu compreendo que o meu papel como cristão é separar o nome dele e expor na sociedade, é um risco, irmãos, um risco. A pregação é um risco. O indivíduo, quando vai pregar pela primeira vez, ele diz: será que vai dar certo a minha pregação? Eu digo: não sei. De fato, eu não sei. Agora, eu garanto uma coisa para você: você vai correr um risco bom. Sempre é um risco bom. Porque se você não expõe o seu pensamento, as pessoas não vão te conhecer. Aqui na exposição vai ter pontos positivos e pontos negativos. Tem pessoas que vão gostar e tem pessoas que também não vão gostar. Tem dois níveis: vai gostar e não vai gostar. Mas pode ter certeza, irmãos, sempre há um lado positivo. Então, quando você diz assim: eu sou crente, e para demonstrar que eu sou um fiel crente, para que eu sou um filho de Deus, eu vou ter que expor meu pai. Aí é que está a problemática. Quando você expõe o seu pai, uma sociedade corrompida, uma sociedade que é anti-Deus, que vamos falar um pouquinho sobre pluralismo, você vai ter riscos na sua vida. A igreja do primeiro século pagou um preço muito alto por causa de santificar o nome de Cristo. Eles foram mortos por causa disso. Mortos, irmão. A sociedade de hoje não quer saber de mortes. O cristão hoje anela que Deus venha buscá-lo porque não quer morrer. A sociedade não quer se arriscar. A sociedade hoje tem medo de confrontar o mundo, porque se ele for levar o nome de Deus, que é a separação, eles vão receber retaliações do mundo. Vão receber retaliações, aí não querem se expor diante do mundo, santos. As leis que foram criadas no mundo é para ofender a Deus. O trabalho da igreja é santificar o nome de Deus, que é levar o nome de Deus, mas nós não fazemos isso. Então, em todas essas camadas da sociedade, devemos santificar o nome de Deus. A palavra santificada, ela tem uma origem na palavra santo, e essa palavra santo ela tem uma raiz grega. Você vê que todas as palavras que estão dentro do Novo Testamento tem conotações gregas. A palavra hagios, tuteu, significa santo de Deus, somos nós. Nós somos santos de Deus. Nós somos separados pela instrumentalidade de Deus. Nós somos tirados de um mundo de pecados, separados para formar o que chamamos hoje de eclésia, ou corpo de Cristo, ou igreja, da forma que você entenda. Então, este corpo de Cristo, que é chamado de igreja, ele é chamado de santo. Nós somos santos. E como é que um santo responde na sociedade corrompida? Ele vai responder os anelos do seu Pai que está nos céus, para mostrar que verdadeiramente você é um santo. A igreja de hoje, ela proclama que é crente, ela proclama que é evangélica, ela proclama até que é reformada, mas ela não faz a coisa que tem que fazer, santos, que é levar a santidade de Deus para o mundo pecaminoso. E isto é o nosso dever. Por isso que a oração diz: santificado seja o teu nome, santos. E essas camadas podem ser escola, podem ser faculdade, podem ser no próprio trabalho, podem ser na sociedade em si, também dentro da família e também dentro da igreja. Todas as camadas devem ser afetadas com a santidade de Deus que está em nossas vidas. E se eu não entender isso, irmãos, nós estamos em pecados graves com relação a Deus, porque nós fizemos juramentos, fizemos promessas que deveríamos responder a Deus e ao mundo com essas petições. E eu não faço isso, nós não fazemos isso. E como é que nós temos
a disposição de dizermos que somos igreja. Então você não entendeu nada do qual é o seu papel, santos. Deus tem um chamado conosco, irmãos. E qual é o chamado geral que Ele tem conosco? Não individual. Um deles é santificar o nome de Deus. E nós não fazemos isso. Santificar o nome de Deus em escolas e faculdades não é para todos, é para poucos. Por quê, irmãos? Sabemos que as escolas e as faculdades, nos dias atuais, são instituições que não aprovam o cristianismo como sendo um modo exemplar de vida da sociedade. Eu tenho pena das crianças que estão hoje aqui e pena dos adolescentes, porque vão ser massacrados pelas faculdades, santos. Vão ser atropelados pela filosofia pluralista que está dentro das faculdades. As faculdades de hoje, elas são programadas, porque isso já vem sendo implantado há mais de 100 anos dentro da sociedade, só que agora a coisa fluiu de vez. É uma programação que diz assim: não aceitamos Deus. A forma é essa: não aceitamos Deus dentro da sociedade. Nós temos que expulsar esse Deus dos cristãos dentro da sociedade. Por quê? Porque ele é mau. Ele só quer o mal para a sociedade, não quer o bem, não. Então as faculdades hoje, dentro das suas perspectivas, não aceitam Deus. Aí eu vejo cristãos assistindo filmes como aquele Deus não está morto, volume 1, que tem um professor de filosofia que ele teve problemas pessoais com Deus, com relação à sua mãe, que a sua mãe no filme falece, que é normal, e ele queria que a mãe não morresse, e ele culpou Deus, que Deus não curou a mãe dele. Então ele fica irritadinho com Deus e começa agora a criar guerras contra Deus. E as aulas dele, pelo menos o que mostra, as aulas deles agora são contra Deus. Eles começam a abrir na aula dizendo assim: Deus existe? Que ele quer dizer que Deus não existe, santos. Aí você vai dentro de uma faculdade, hoje a mentalidade é essa: Deus não existe. Deus é um mito que foi criado para ajudar as pessoas fracas como nós. Então essa é uma cosmovisão que está dentro da sociedade, dentro de escolas e dentro das próprias faculdades. Antigamente, irmãos, tinha bíblias dentro das escolas, hoje não tem mais, foi banido. Bíblia dentro das partes jurídicas, também foram tiradas as Bíblias foram arrancadas de dentro da sociedade, santos, por dizerem que nós não podemos aprovar também que somente o cristianismo possa estar dentro das sociedades. Porque se eu tenho uma Bíblia dentro de escolas, eu poderia ter também tratados de doutrinas do candomblé, do espiritismo, de todas elas. Eles já argumentam dessa forma. Porque se é para abrir espaço para uma, eu tenho que abrir para todas. Então a gente tira o cristianismo. Não é isso, não se trata disso não. Eles querem banir Deus de uma forma geral. A globalização, irmãos, tem um ponto focal lá que não aceita Deus dentro da sociedade. E os jovens e adolescentes, quando frequentarem faculdades, eles vão ter a maior dificuldade de expressar a sua fé dentro de um ambiente hostil como esse. Como é que ele vai santificar o nome de Deus dentro de um ambiente pagão que não aceita as perspectivas de Deus? Ele tem que conhecer bem de teologia, santos. Senão ele é engolido. Tinha um membro da igreja presbiteriana conservadora, não vou citar o nome dele aqui por questões de ética. O nosso irmão, ele era na época um seminarista, muito bom seminarista. Entrou numa faculdade secular dessas, e já estava faltando pouco tempo para ele terminar o seminário e ser consagrado pastor da igreja. Quando ele entra dentro de faculdades desse nível, que é ante Deus, se forma lá, e quando ele sai, santos, ele já sai com a mentalidade dizendo assim, aí ele começou a esfriar, dizer assim, eu estou pensando em fazer os testes para pastor, eu estou pensando em se eu vou ser pastor ou não, foi o primeiro ponto, já esfriou, pô. O segundo ponto foi deixar a igreja. E terceiro ponto, que foi o pior de todos, hoje ele é um militante contra o cristianismo. Ele bate em Cristo de todas as formas. Diz que Deus, dessa forma, não existe. Isso é uma criação nossa. Veja, um seminarista presbiteriano chegou a esse nível, que tinha um conhecimento bom,
e chega a agredir a Cristo, dizer que Cristo não existe, que Cristo não é isso que a igreja diz que é, e hoje ele briga com os cristãos, dizendo e brigando com a relação entre Deus e os homens, com a relação daquelas doutrinas que foram expostas por Cristo. Ele odeia Cristo hoje, porque foi agredido brutalmente dentro de uma sociedade que é anti-Deus. Então, para glorificar a Deus, para santificar o nome de Deus, dentro das faculdades, você tem que estudar bem a teologia. O jovem, quando for para lá, ele tem que ser massificado bastante com a teologia, para não poder ingerir ensinamentos pagãos. Porque normalmente, irmãos, eles vão sair dali incrédulos. Normalmente. Sem a falta, com a perspectiva de não Bíblia, não instrução, eles vão ser bombardeados lá dentro. Vão ser bombardeados. Principalmente quando você pega tratados filosóficos. Dentro de uma faculdade para se formar em filosofia, ciências, você vai apanhar muito, porque eles não trabalham com parte metafísica, só trabalham com a parte racional, da racionalidade. O evangelho não é nem sempre entendido pela parte racional, santos. Nem sempre, mas uma boa parte é. Então, os nossos jovens e crianças, eles deveriam ser preparados pela própria igreja e pelos pais, para que antes de tomar uma decisão tão importante como a faculdade, eles deveriam primeiro massificar o evangelho na mente deles, para depois liberá-los, para que eles possam falar da sua fé. Então lá esses adolescentes, eles serão de fato massacrados pelo ateísmo. Os ateus são denominados antideus, eles odeiam a Deus. Os santos são chamados e forçados a confrontar por causa da corrupção delineada dessa sociedade miserável. Uma sociedade que cada vez mais, com o aspecto da globalização, tem se afastado do seu Criador. E o restante que fica, que somos nós, irmão, vamos cada vez ficar feito uma ilha. Cada vez que as águas vão subindo, a ilha vai diminuindo, que é a igreja. A proporção é que a massa do mundo tome conta da sociedade, e o cristianismo, a tendência do cristianismo é fazer isso, é cada vez mais. Se o cristão não se posicionar hoje, a resposta de amanhã será ruim, santos. Enquanto o cristão não entender que aquilo que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Mas como é que eu vou colher amanhã se eu não consigo plantar hoje, irmãos? O evangelho é plantio. Se eu não planto hoje o evangelho, eu não tenho como colher evangelho no futuro. Fizeram uma pesquisa da década de 20, de 30, de 40, de 50, 60 e 70. A tendência é que vai cada vez mais, o número de cristãos está diminuindo, cada vez mais. Tem pessoas que só vão para as igrejas, pelo menos no continente europeu, e lá na Oceania e nos Estados Unidos, que é continente americano, mas do norte, tem pessoas que vão para a igreja somente nos domingos, mesmo assim salteados. Cristãos, de igrejas fiéis. Você vê, observa como está a coisa fluindo. Como é que eu posso santificar o nome de Deus dentro de uma sociedade corrompida, que nem eu mesmo creio que Deus existe, irmãos? As pessoas pensam que crer que Deus existe é somente andar com a Escritura. Não é somente Escritura, irmãos. Você tem que se apropriar das Escrituras, você tem que conhecer o Deus das Escrituras, e você tem que conhecer o próprio Deus de uma forma concisa e racional. A Bíblia nos mostra os parâmetros como isso é feito, mas a igreja é tão ignorante que não atenta para essas coisas, porque parece que falar de estudos é uma coisa, é um bicho de 7 cabeças ainda na sociedade, é uma coisa que está distante de mim. O estudo é criado para a mente, e a mente para o estudo. Quem criou a mente foi Deus. Deus quer que essa sua máquina, que você tem aí, que chamamos de cérebro, ele seja uma caixa depositada para receber informações e a respeito do nosso Criador. No Antigo Testamento ele está as ordens, olha, cresçai e prossigai em conhecer ao Senhor. Tem que conhecer a Ele. É uma exigência particular de Deus. Eu quero que os meus me conheçam.
O apóstolo Paulo cansou de escrever na dogmática dele, escrevendo sobre este caráter, que a verdade ela é dada aos eleitos de Deus, para que os eleitos possam desfrutar dessa verdade e conhecer a seu Deus, porque sem essa verdade nós não conseguimos conhecer a Deus. Então santificar o nome de Deus significa, em todas as camadas dessa sociedade corrompida, eu tenho que separar esse nome dele e falar dele com propriedade. Então essa é uma das grandes necessidades das nossas crianças e adolescentes, de se prepararem teologicamente antes de frequentar essas instituições. O pai louco é que manda um dos seus filhos para essas denominações, essas instituições, para que seus filhos possam se formarem. Lá esses adolescentes, de fato, irmãos, eles vão receber uma carga muito forte sobre pluralismo. Pode ter a plena convicção disso. Então os santos são chamados e forçados a confrontar o mundo e sua corrupção. Os campos filosóficos que nós conhecemos hoje, irmãos, que chamamos dentro do pluralismo, tem o empírico, o pluralismo incentivado e o pluralismo filosófico, é os três. O pior deles é o último, que é o filosófico. Tem criado nas mentes da sociedade moderna uma rejeição de Deus tremenda. Não aceita Deus. Diz que tudo que vem de Deus, ela veio para complicar a sociedade, veio para, em vez de avançar a sociedade, ela veio para atrasar a sociedade. Cristianismo é sinônimo de atraso, irmãos. Na Geórgia, tem 3 placas gigantescas de bronze, cada uma falando de um idioma, falando sobre essas questões, que as pessoas olham e acham que não é nada demais, mas está lá na Geórgia, 3 placas, 3 murais, dessa altura, dessa grossura, cada um com um idioma, falando das questões que esses programas que estão sendo lançados do mundo, é para ridicularizar o cristianismo, para acabar com Deus. As pessoas não estão entendendo o que é que está acontecendo. Então a doutrina pluralista, ela fala com essa perspectiva, para acabar, irmãos, com aquilo que Deus criou. Então eles argumentam que o cristianismo é um atraso bilateral dentro de uma sociedade que está em evolução constante. De fato, a sociedade está em evolução. A globalização é a realização disso. Você vê aí que o mecanismo eletrônico, a tal das IAs que estão sendo criadas, está ocupando o lugar dos homens. Isso é um avanço tecnológico fantástico, meu irmão, como nunca houve dentro da sociedade. Então esse avanço, o cristianismo, muitas das vezes ele não aceita esse avanço tecnológico, esse avanço cultural, esse avanço artístico, o avanço científico e o avanço da ética, da moralidade, que tem tudo está sendo colocado para evitar que a Escritura ela tenha a palavra final. Um exemplo desse avanço, aborto, quando é tratado, ainda é um tabu dentro da igreja. Tem pessoas que não querem fazer o aborto, e tem pessoas que querem fazer aborto. Então a sociedade diz que você pode abortar uma vida, que isso não tem problema nenhum. Se vai fazer mal para a mãe, então é melhor tirar a criança que está dentro dela. Se eu não quero filho, então eu tenho que extirpar, meu irmão. É simples. Se eu não quero ter filhos, eu não tenho relações sexuais, queridinho. É só fazer isso. Se você não quer ter filhos, não tenha relações sexuais. Aí a mulher, de uma forma desordenada, mas o homem tem filhos, tentam gerar filhos de uma forma desordenada, quando o filho chega, aí querem matar. Aí dentro do pluralismo diz que você pode matar a criança, que não tem problemas. Mas o cristianismo diz que não pode matar. O cristianismo está errado. Você pode matar, é você. Veja a mentalidade de uma sociedade corrompida, anti-Deus. Ensinam coisas que devem ser feitas. Então esse pluralismo é uma das muitas avaliações possíveis desse fato, de que está sendo apresentado no mundo atual. Eu tenho que conhecer essas coisas que estão acontecendo fora do contexto de igreja, santos. A gente fica tão habitolado só com a igreja, né? Aí eu não consigo ler uma reportagem extra que está acontecendo no mundo, eu não consigo ler artigos científicos, eu não consigo ler artigos da própria sociedade, do mundo que está acontecendo lá fora. Mas você tem que ler essas coisas, irmãos. Tem que ler essas coisas, que é para poder conhecer o que está acontecendo com o mundo.
Então, esse pluralismo está dentro das áreas para se referir à absoluta diversidade de raças, a possível questões de sistema de valores, herança, língua, cultura e religião em grande parte. Então, a religião, foi o que eles fizeram com a religião agora. Eles querem unificar todas as religiões. Como é? Não pode, Sandro, é impossível isso. Todas as religiões, o pluralismo quer dizer, quer fazer uma coisa só. No termo da economia, uma só moeda. Veja o que eles estão fazendo. Querem implantar uma só língua no mundo. Uma só língua, um só sistema econômico, uma só igreja. O sistema pluralista quer fazer isso. A falsa igreja, ela vai dizer assim, aceito, porque é uma boa. Se é uma boa para mim, é uma boa para a igreja, então a gente aceita. A igreja não aceita, santos, nada do que está fora das Escrituras. Essa é uma igreja que santifica o nome de Deus. E quando eu entendo o que é santificar o nome de Deus, irmãos, é uma briga constante que devemos ter com a própria sociedade. Você comprou briga com ele, santos. Jesus disse, por causa do meu nome, que é a santificação, vai santificar o meu nome, vocês vão comprar briga com reis, com imperadores, vocês vão ser massacrados, vão ser mortos por causa do meu nome. O nome significa que eu separei para mim o nome de Cristo, e eu tenho que falar dessa verdade para as pessoas. Se vai doer ou não, isso é um problema seu. Tem uma sociedade corrompida hoje, ela tem uma mentalidade voltada contra Deus e quer que nós possamos nos dobrar com ela. Aí o que as leis corruptas fazem? Se nós agredimos essas pessoas, se nós agredimos essas leis corrompidas, nós seremos presos. O que a lei de Deus diz? Quando eu exponho a lei de Deus, eu estou santificando o nome de Deus. Então, quando eu digo que uma pessoa é homossexual, e quando uma pessoa é um ladrão, não tem como mudar os termos. Eu estou dizendo simplesmente que a sociedade não quer que eu diga isso, porque está dentro do pluralismo. Então isso é retrair, isso é excluir o que Deus quer que você fale. Aí você está ficando fora da santidade de Deus. Por que, irmãos, que os cristãos do primeiro século foram mortos, irmãos? Sabem dizer por que foram mortos, santos? Porque eles santificaram o nome de Deus. Eles abriam suas bocas e falavam do pecado da sociedade. E eu não estou dizendo que eu não tenho pecado, tenho pecados, irmãos. Mas não é disso que está se tratando. Está se tratando aqui de outra perspectiva. Isto é uma igreja que santifica o nome de Deus. A finalidade máxima do pluralismo aqui, santos, é colocar na mente da sociedade que não existe a verdade absoluta, irmãos. Eles estão dizendo, a verdade do cristianismo é somente para eles. A verdade do espiritismo é somente deles. A verdade do catolicismo é somente deles. A verdade das religiões afros é somente deles. O que ele quer dizer com isso? Eu, como cristão, eu não posso dizer que a cultura afro, o espiritismo, o catolicismo estão errados, não. Porque a verdade não é mais absoluta, irmãos. Ela é relativa. É isso que estão dizendo. Chega numa faculdade, ele vai dizer, você está errado. Você, como cristão, você não pode colocar as escrituras acima dos outros livros, do hinduísmo, do shintoísmo. Você não pode fazer isso, porque eles acreditam que a Bíblia não é a verdade. Então, claro, se ela não é a verdade, então ela não pode ter esse poder que ela acha que tem. É nisso que se baseia o mundanismo. O pluralismo está enraizado nessas coisas. Então veja como é difícil dizer assim, eu santifico o nome de Deus. Você não sabe nem o que é isso na prática, queridos. Santificar o nome de Deus. Santificar aqui o nome de Deus é colocar a palavra de Deus acima de todas as coisas e proclamar essas verdades para as pessoas, independente se elas creem, independente se elas acham que é, não interessa. Eu tenho que levar esta verdade. E um dos meios criados para destronar o cristianismo bíblico, um cristão não pode mais dizer na sociedade que outra religião é certa ou que é errada, que é feia ou que é bonita, não pode mais dizer, porque vai ser preso. E veja que eles criaram dispositivo para calar a igreja, irmãos. Eu me lembro daquele texto onde pegaram Pedro e prenderam, a igreja estava orando para que libertasse Pedro, mas eles não tinham base para prender Pedro. E ele, na hora da soltura, ele diz assim, olha Pedro, eu não quero mais que você fale desse nome desse homem. E Pedro fala, é preferencial obedecer a Deus
ou aos homens. Quando eu obedeço os ensinamentos do mundo, eu estou obedecendo aos homens santos. Se um juiz decretar, e a partir de hoje, irmãos, a igreja não pode mais abrir suas portas, a igreja não pode mais falar do evangelho na rua, os falsos cristãos vão desaparecer, santos. Essa pluralidade de cristãos que a gente vê hoje, milhões e milhões de cristãos nas ruas pregando o evangelho, vai sumir todos eles, porque vão ter medo de enfrentar o cárcere, vão ter medo de ir para prisões, porque não evangelizam, são covardes entre si, preferem viver a sua vida dentro de uma sociedade politicamente correta, preferem viver dessa forma. Aí acham que são cristãos. Jesus disse que tem um nojo dessas pessoas. Por quê, irmãos? Porque o verdadeiro cristão, ele nega-se a si próprio. O verdadeiro cristão nega toda a sua estrutura para adorar a Deus. Ele não está preocupado com a sua estrutura física, a sua estrutura social, financeira, moradia, alimentícia, mas ele está preocupado em servir a Deus, porque ele sabe, irmão, que essas coisas que nós anelamos, tudo está na perspectiva de Deus. E Deus quer que o seu nome seja anunciado, ou seja, seja santificado, ou seja separado para ser proclamado entre as pessoas. Então, quando eu desdobro para fazer o nome de Deus ser santo, eu estou me tornando igual a Ele. Então, por que a igreja de hoje ela não tem um padrão de santidade perfeito? Porque ela não compreende essas coisas. E por não compreender essas coisas, ela falta com essas coisas. Então, esse foi um dos principais anelos pela que a igreja pudesse entender o que significa santificar o nome de Deus. Então, o nome de Deus ele precisa ser restaurado, irmãos, dentro dessas instituições. O nome de Deus precisa ser trazido como luz dentro de trevas que está dentro dessas escolas, dentro das faculdades. Nós temos até vergonha na escola com o meu coleguinha de lado de falar: você conhece a Jesus? Não, não faz isso não fala disso não. E eu tenho vergonha de falar de Jesus, irmãos, dentro da sociedade. Os nossos filhos, será que eles falam de Jesus dentro das escolas? Ou nós estamos muito preocupados com uma vida social, de integração com essas pessoas? Mas será que eu falo para os meus coleguinhas na escola? Ou os meus amigos de faculdade? Será que eu abro para ele a boca e digo quem é Cristo? Isso é santificar o nome de Deus, irmãos. Lá na empresa eu falo abertamente do nome de Deus. E é uma empresa católica apostólica romana. Eu abro o verbo lá dentro e falo do que pode ser certo e as coisas que estão erradas. Você não pode falar não. Na hora do intervalo falamos. Porque você vai perder o seu emprego. Você tem que falar, santo, em todas as camadas. Você tem que entender que certos locais que você foi colocado, é Deus que está fazendo isso com você. Não é você não, santos. Então, quando nós nos preocupamos dessa forma, eu tenho que ter bastante intelecto para entender o que significa ser santo e me esforçar para que essa santidade ela possa alcançar o meu semelhante. Então, as doutrinas pluralistas são contrárias aos ensinamentos dos padrões das Escrituras. Então, quando nós nos dobramos aos ensinamentos dessas instituições pagãs e aceitamos as suas prerrogativas, não estamos usando de forma apropriada a oração do Pai Nosso. Deus não está sendo santificado, santos, mas Deus está sendo ridicularizado por nossas vidas. Então a santificação significa isso. Agora, a santificação do nome santificar na igreja, no contexto da igreja, santificado seja o teu nome, significa agir de forma que o nome de Deus seja honrado, reverenciado e tratado com toda a dignidade que ele merece. Isso inclui nossas atitudes internas e externas, as nossas ações culticas. Então Deus fez o culto para que a igreja pudesse responder a Ele. Isso é ser santo, irmãos. Aí eu respondo a Deus, somos santos. Veja, hoje, o dia do Senhor, o culto a Deus, é uma forma de santificar o nome de Deus. Eu separei
o nome de Deus, nós nos separamos na parte particular para adorar a Deus, no dia de domingo. Então dizemos que isto é o dia do Senhor, que Ele quer que nós estejamos na igreja para poder adorá-lo. Então nós estamos santificando o nome de Deus. Isto é santificar o nome de Deus, numa parte cultica, numa parte onde o nome está sendo anunciado. Um exemplo prático seria no contexto nosso, no contexto público reformado que nós fazemos. Nós entendemos da seguinte forma, nós reformados, que santificar o nome de Deus não é apenas falar dele com lábios piedosos, mas viver tal forma que a sua santidade brilhe em toda a nossa conduta. Toda a nossa conduta deve brilhar o nome de Deus. Então, na parte cultica, vemos com essa perspectiva. Contudo, porque somos fracos, inclinados à irreverência, pedimos que Deus nos guie para que, tanto em palavras quanto em obra, o seu nome seja glorificado pela igreja. Então, quando Calvino escreve nas Institutas da Religião Cristã, no livro 3, ele diz que, mesmo que nós somos fracos, muitas das vezes caímos em pecados, mas devemos pedir a Deus, pela sua graciosa misericórdia, para que Deus possa nos levar como um pai pedagogo que ajuda a conduzir o filho por um caminho reto, santo, diante dele. Você vê que a mente piedosa, ela pensa dessa forma, ela não pensa em si própria, mas sempre que ela pensa em Deus, irmãos. Assim, a nossa perspectiva como cristã e como igreja, isso se aplica de uma forma bem prática. Culto, guardar o dia do Senhor, participar com atenção e reverência. Isso é a primeira parte que a igreja ela vê como santificar o nome de Deus. É só você perguntar a muitos cristãos hoje, santos, sobre o culto. O que é culto? Não, o culto é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábados e domingos. É culto. Nós, reformados, temos uma perspectiva totalmente diferente do que é culto. Quando nós definimos culto, nós estamos olhando lá atrás para o decálogo. Está lá no quarto mandamento. O dia de sábado é o dia de culto dos judeus. Os judeus não tinham domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Era somente um dia para adorar a Deus. Era o Shabat. Então nós hoje temos o nosso Shabat, que não é no sábado. Nós hoje tiramos o domingo, como eu falo da relação, e separamos esse dia para adorar a Deus. Isso é santificar o nome de Deus. Quando nós saímos de nossas casas e viemos para a igreja, nós estamos fazendo o quê? Estamos separando o nome de Deus. Isso é prático. Aí nesse caso eu não falo, irmãos, é a minha prática que está em atividade. Porque eu estou saindo de um local, indo para o outro para adorar a Deus. Isso chamamos de prática, ou santificar o nome de Deus. Na pregação, irmãos, ouvir como se fosse o próprio Deus falando, evitando um espírito crítico e reverente, ou um descaso com a palavra de Deus. Tanto faz, quando eu estou aqui em cima, ou quando eu estou embaixo, não interessa, quando está sendo pregada a palavra, eu entendo que Deus está falando conosco. Deus fala com seu povo, santos. Então essa perspectiva é separar o nome de Deus. Os puritanos tinham uma coisa bastante eficaz com relação a isso. Quando chegava o domingo, irmãos, pegue os tratados, leia materiais de Joel Bick, dos puritanos. Ele tem muito material bom, orgânico com relação a isso. Os puritanos, quando saindo do sábado para chegar o domingo, que é o dia do Senhor, eles aguardavam o domingo como se fosse uma coisa muito especial, santos. Muito especial. Quando o dia raiava, o domingo é o dia preferível para um puritano. Ele passava o dia todo adorando a Deus. Ele passava aquele dia aguardando que chegasse a hora do culto, a hora da exposição da palavra, a hora dos cânticos, das orações, para que eles pudessem adorar a Deus. Então, quando você olha para os puritanos, aquela perspectiva lá antiga, digo, aquilo falta na igreja de hoje, que muitos entendem como avivamento, santos. Avivamento é tirado pelas escrituras, santos. A igreja ela tem que viver dessa forma. A palavra, quando está sendo exposta na liturgia, nós entendemos que é Deus falando e o nome de Deus está sendo santificado, santos, porque a igreja está falando das escrituras. Então nós entendemos que isto é
aquilo que está prescrito dentro da palavra de Deus. Eu estou santificando o nome de Deus. Outra forma da igreja, nos sacramentos, tratar o batismo e a ceia do Senhor com profundo respeito e não como ritos formais. Então, quando nós praticamos a liturgia e temos atos desse tipo, do batismo e da Santa Ceia, estamos dizendo que é um ato de separar o nome de Deus. Quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, estamos santificando o nome de Deus, todos os santos juntos. Quando eu como do pão e bebo do cálice sem discernir o que é isso, eu estou em pecados. Aí eu não estou de forma correta santificando o nome de Deus. Você vê que a igreja brasileira, ela anda em pecados por causa desses detalhes que nós não entendemos como funciona de fato, santos. Então, uma exposição bíblica com respeito disso é quando a Escritura mostra o que nós devemos fazer e nós não fazemos. Santificar o nome de Deus dentro da sociedade, de uma forma geral. Em um mundo repleto de falsas doutrinas, santificar o nome de Deus significa preservar a verdade revelada e viver de forma coerente com ela, para que o caráter de Deus seja corretamente conhecido e honrado diante da sociedade. Nós vimos dentro da igreja, nós vimos dentro de escolas e faculdades, e agora dentro da sociedade, de outro campo, quando ele diz que na perspectiva nossa, isso envolve 3 fontes principais. A primeira, guardando a pureza da doutrina. Quando eu guardo a pureza que a doutrina tem, eu estou santificando o nome de Cristo. Aí quando eu começar a orar de novo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nome, eu vou entender o que isso significa. Porque até aí eu não entendia o que era isso, eu não sabia o que era isso. Eu achei que era mecanicamente orar e estar com aquela perspectiva vazia e rasa, e Deus ele vai escutar as tuas orações. Ele não escuta as tuas orações se elas estiverem de forma desordenadas, irmãos. Não tem como, irmãos. Não é Deus que tem que se corrigir. Quem tem que se corrigir é a igreja. A igreja tem que ter uma postura teológica, a igreja tem que ter uma postura ética diante de Deus, porque ela não é santa, irmãos, ela não é separada, então se comporta feito um santo, mas nós nos comportamos como santos, muitas das vezes nos comportamos feito profanos dentro da sociedade, e isso não é igreja, santos. A maior parte dos cristãos de hoje acham que são santos, porque estão dentro de uma casa de 4 paredes, que tem um nome lá fora de igreja, então ele acha que são igreja. Isso não são igrejas, são instituições religiosas sem fins lucrativos. Igreja é isso aqui, santos. Isso é uma igreja que a Escritura molda. A Escritura tem um padrão ético, a Escritura tem um padrão de moldar o que é santo e o que não é santo. Enquanto muitos pensam que ser santo é quando o líder coloca a mão em cima da cabeça dele, canoniza ele, e agora passa a ser santo. Isso não é santo, queridos. Santidade é aquilo que é provido por Deus, aquilo que é derivado do Espírito Santo, aquelas pessoas que foram tiradas de um certo estágio e colocadas em outro, e foram feitos agora a imagem e semelhança do seu Filho, chamado Jesus Cristo. Isso é ser santo. Então ele diz aqui, há 3 fatores para mostrar dentro de uma sociedade que eu tenho que preservar a doutrina. Em Timóteo 2, 2 Timóteo 1, ele disse, retenha o padrão das sãs palavras. Veja a instrução que Timóteo recebe do apóstolo Paulo. 2 Timóteo 1:13, retenha o padrão das sãs doutrinas e guarda-o com um bom depósito. Isso é a primeira instrução que Timóteo recebe. Tu és santo, então preserva a doutrina, porque se tu viver debaixo de um falso ensino, de uma falsa doutrina, tu não és santo, tu é um profano, tu é um maldito diante de Deus se estiver debaixo de uma falsa doutrina. O apóstolo Paulo, o colégio apostólico é interessante, irmãos, que eles falavam com o mesmo linguajar. Paulo, quando escreve isso para Timóteo, ele já está fortalecendo a igreja da Galácia. Quando Paulo escreve aos Gálatas, irmãos, ele diz o que lá aos Gálatas, com relação à doutrina? Aquele que trouxer outro evangelho.
ele seja considerado por Deus como anátema, porque anátema é uma expressão grega traduzida para o português como maldito. Você é um maldito, você não é um santo. Por que eu não sou santo? Porque você vive propagandeando, vive comendo, sendo alimentado e jogando esse lixo teológico na sociedade, essa doutrina falsa. Então você é um profano, você não é santo. Deus te vê como um maldito, e não somente ele, eu também. A igreja brasileira deveria tratar todos dessa forma, como parte de heresias, como parte de falsos ensinos, como lixo, irmãos. Não santidade, não reflete o caráter de Deus, santos. Então, quando nós observamos hoje o Brasil não é aquilo que o pastor Josué e Irion disse na década de 80. Ele não é aquilo. Ele disse que o Brasil é um celeiro de exportação, de missionários. Ele está enganado. Ele recebeu uma revelação falsa. O Brasil é um depósito de heresias. O Brasil é um depósito de falsas igrejas. O Brasil é um depósito de cristãos que não refletem a imagem de Cristo. Isso é o Brasil. Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, não, santos. Isso é o que a gente reflete olhando para a Escritura e olhando para essa sociedade. Que são poucas igrejas que preservam a sã doutrina, que tem aquela particularidade, que tem aquela afinidade, que tem aquela coisa de ser um guardião da doutrina, para ter o cuidado de dizer assim: cuidado com aquilo que você fala, santos. A Bíblia é uma espada de dois gumes. Ela pode cortar para um lado positivo e pode cortar para um lado negativo. Como é que nós estamos usando a espada de Deus, que é a própria Escritura? Isso significa que rejeitar os ensinos que distorcem o Evangelho, mesmo que sejam populares e atraentes, que te tem visto hoje aí doutrina coach, igrejas que profanam o Evangelho. Essas pessoas têm que ser mostradas para ele a verdade, irmãos. A verdade para eles. Será que nós temos feito isso, santos, com essas pessoas? Mostrar para eles o que é ser santo diante da Escritura. É refletir a imagem de Cristo. E o que é refletir a imagem de Cristo? É fazer aquilo que Cristo fez, queridos. O apóstolo Paulo, com muita propriedade, disse: olha, ele pegou Jesus, colocou de lado e disse: olha, sejam meus imitadores. Olha que autoridade. Sejam meus imitadores, irmãos. Será que nós temos condições de dizer isso na sociedade corrompida? Sejam meus imitadores. Será que temos propriedade para fazer isso, santos? A igreja deveria fazer isso, porque a igreja é uma cópia exata do caráter e da personalidade de Cristo. O que Cristo pensa, eu tenho que pensar. O que Cristo fala, eu tenho que falar. O que Cristo reflete como doutrina, eu tenho que refletir como doutrina. Isso é fazer a oração do Pai Nosso funcionar. Ela tem que girar, irmãos. Ela tem que funcionar na sua mecânica. E qual é a mecânica? Que quando eu falo, eu respondo. É uma catequese. Quando o professor fala, eu repito aquilo que ele fala. Então, se Jesus diz que ele deve ser santificado, eu tenho que saber santificar o nome dele, com práticas e com teologia. Nisso que tem que ser feito. Então, observamos que esta é a verdade que o apóstolo Paulo disse. Na prática, irmãos, estudar as Escrituras é conhecer a teologia, é usar do mecanismo que Deus nos deu para poder conhecer a Deus. Uma falha nossa: trabalhos que envolvem doutrina não era para estarem vazios, santos. Não era para estar vazio nas igrejas, em seminários, não era. Era para estar cheio de crentes para aprender a teologia. Cheios de crentes. Trabalho de doutrina na igreja. Aquela igreja é fiel. Então, aquele trabalho deveria estar abarrotado de pessoas, de crentes, para poder querer mais aprender. Quando eu era seminarista, irmãos, eu tinha um anseio terrível de conhecer a Deus, porque eu não conhecia da forma que era correta. E eu queria conhecer a verdade. Eu ficava visitando vários lugares ao mesmo tempo. E onde aparecia uma programação onde tinha verdade, eu estava lá. Não faltava. E uma das vezes eu fui na hora do almoço, ali no centro do Recife, numa livraria, eu acho que ela já fechou. E o pregador, ele era americano, ele fez: poxa, eu não estou entendendo, porque aqui vai dar 12 horas e a sala está lotada de pessoas. Vocês não trabalham não, é? Olha, foi o que ele veio dizer. Vocês não trabalham não, é? Aí o brasileiro disse para ele: sim, eles trabalham, muitos aqui estão na hora de almoço. Mas sabe por que a sala está cheia, doutor? Ele disse: por quê? Porque eles estão com sede de aprender a palavra de Deus. E eu era um deles. Saí na hora do almoço para ver.
o cara falou de uma forma espetacular a teologia reformada. Aí eu ficava cada vez mais encantado. Aí quando tinha uma programação dessa, eu corria, Santos, para aprender cada vez mais a teologia, Santos. E isso deve ser, esse anseio tem que estar em cada um de nós para aprender a teologia. Se tem uma doutrina fiel, vá, meu irmão, vale a pena isso, Santos. Vale a pena. Então, essa prática apostólica de mostrar que a santidade de Deus, ela reflete isso. Então, quando eu quero crescer em graça e em conhecimento, irmãos, compre livros, irmão, pode comprar livros, que vale a pena. A minha mente tem que ser um depósito, um armazém da teologia de Deus, para que eu possa glorificar a Deus perfeitamente, cada vez mais. E quando é que eu faço isso? Quando eu leio, irmãos, quando eu compreendo aquilo que está nos tratados, eu estou crescendo em graça, porque a graça é o desdobramento desses fatos. A pessoa muitas vezes não entende o que é a graça, é o desdobramento favorável de Deus com relação a nós. Ele está me dando a oportunidade de ter essas coisas, então abrace, meu irmão. O desdobramento da graça, ele me dá essas coisas, então você segure. Por quê? Porque isso é o dever nosso. Então ele diz, crescer em graça e conhecimento, irmãos. O conhecimento é necessário, santos, para que eu possa aspirar, santificar a Deus. Sem conhecimento não tem como, santos. Mas tudo bem, Clécio, tem pessoas dentro da igreja que tem uma aceleração, o HD, mais lento. E tem uma pessoa que tem um HD maior, de 2, 3 teras, que é rápido, ele pega rápido as coisas. Mas tem aquele outro que já é mais devagar. Mas tanto rápido quanto lento, todos eles aprendem, santos. Um tem mais facilidade e outro menos facilidade. Um tem mais habilidades, outro tem menos habilidades. Mas todos eles contribuem para o crescimento do reino de Deus. São todos eles, irmãos. Mas o ponto culminante de unificação entre esses dois é o conhecimento que os dois têm que ter. Tem que ter, santos. Tem que ter. É por isso que os apóstolos falaram com esse linguajar, santos. E como é que eu fecho isso aqui para vocês hoje? A oração nessa parte, ela fecha mostrando que devemos ter o maior zelo. O maior zelo. Mas por que é o maior zelo? Porque se refere a Deus, santos. Não façam nada para Deus de forma negligente. Não faça, irmãos. Pode ser da coisa maior ou a menor. Eu vou varrer aqui o espaço do culto. Varra como se fosse o seu último dia. Varra com a melhor perfeição. Eu vou fazer um cafezinho ali para a igreja. Faça o melhor café, santos. Faça o melhor café. Se tem a liturgia, faça a melhor liturgia que é para Deus, irmãos. Se tem a pregação, então capriche na pregação. Fale com fidelidade à Escritura. Não fale de você mesmo. Se eu estou ouvindo, eu vou abrir os meus ouvidos e vou ouvir a coisa bem, santos, porque é Deus que requer a sua doutrina em nossas mentes e em nossos corações. E a prática daquilo que tudo que falamos, irmãos, eu vou fazer. Por que eu vou fazer? É porque a igreja quer? Não, irmão, não é porque a igreja quer, não. É porque Deus exige isso de cada um de nós. Então eu faço essa reflexão para vocês. Quando orarem de novo, quando pegar esta parte de santificado seja o teu nome, que nós possamos ver o que isso significa para nós, em nossas vidas, como prática, santos. Amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus possa nos guiar da forma que Ele já está guiando, irmãos, a igreja de Cristo. Porque eu acredito, irmãos, que existe igreja fiel na terra. Quando eu converso com a maioria das pessoas, ele diz assim, Clécio, eu estou decepcionado com o Evangelho. Eu digo, de fato, isso é lamentável, irmão, porque você recebeu muitas influências de paganismo dentro da igreja. São pastores roubando, são pastores adulterando, são a própria igreja, os membros, desconfortáveis uns com os outros, é briga dentro da igreja. Quando o cara disse, rapaz, eu não sabia que isso era igreja, é porque você conheceu uma igreja totalmente errante. Eu não estou dizendo que a igreja é perfeita não, irmãos, mas que essas coisas, elas devem ser evitadas dentro do corpo de Cristo. Que essas coisas não poderiam acontecer de fato como uma coisa normativa no meio do povo de Deus, não poderia acontecer dessa forma. Mas acontece, santos.
Mas mesmo com as falhas nossas, devemos olhar para Cristo com outras aspirações. Outras aspirações. Aí quando vocês forem orar, mais uma vez, orem observando esses pontos. Ore que a oração, Deus não aceita orações fora desses contextos. As orações são padronizadas, porque Jesus ele padronizou a coisa como funciona. Eles têm que ser dessa forma. E nós temos que observar quais são as formas que Deus descreve o que é orar. Então não fique preocupado com a minutagem da oração. Horas, minutos, muitos, não. Qualidade. Qualidade, santos. Não é tempo de oração. Não é jeito de orar, sentado, em pé, deitado. Não é disso que os textos falam. Mas está falando de uma qualidade que Deus determinou como deve ser feita, daquela forma. Amém, queridos? Que Deus possa assim nos abençoar, mais do que Ele já vem fazendo aqui conosco. Vamos ficar de pés? Vamos orar, queridos? Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, ó Pai, pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, Senhor, que o Senhor tem nos concedido nesta noite. Abençoa os Teus santos que aqui estão, Pai. Aqueles que não puderam chegar aqui também, Pai, dispensa uma paz para cada um deles. E que nós oramos, Senhor, como igreja, para que o Senhor nos ajude a caminhar diante de Ti, perfeitamente, Senhor, corretamente diante da Tua doutrina, Senhor. Que nós somos carentes da Tua ajuda, ó Pai. Abençoa os nossos jovens, que eles são o futuro da Tua igreja, Senhor, para que eles preservem a sã doutrina, ó Deus, para que os homens e as mulheres desta igreja sejam reflexos ativos da Tua imagem, e que a nossa santidade ela possa refletir nesse mundo pagão, e que a Tua santidade, Senhor, é a nossa santidade. E quando nós formos orar, Senhor, devemos orar de conformidade com a Tua palavra, ó Deus. E nós te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor. Amém, queridos, pode sentar. Coisa simples, já até terminar.